Amém e amém. Quero convidar você a tomar o seu lugar. Creio que 2025 vai ser um tempo extraordinário nas nossas vidas. Quantos creem nisso aqui? Quantos estão animados para a próxima etapa das nossas vidas, para a próxima temporada? Glória a Deus, glória a Deus. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo de número 22, versículo de número 36. Livro de Lucas, capítulo 22, verso de número 36. Diz assim a palavra do Senhor: como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e seus discípulos o seguiam. Chegando ao lugar, ele lhes disse: orem para que vocês não caiam em tentação. Você pode olhar para esse irmão, para essa irmã que está do seu lado e dizer para ela: olha, você precisa orar. Jesus disse isso para os discípulos que estavam... Eu sei que você está do lado de alguém que ora muito, não é verdade? Olha só, você sabe disso, mas... Jesus estava diante dos seus discípulos, dos seus amigos, ele diz: olha, vocês precisam orar para que não caiam em tentação. E o texto continua: ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar: Pai, se queres, afasta de mim este cálice, contudo não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe um anjo dos céus que o fortalecia. Eu creio que existem anjos aqui nessa noite que vão estar fortalecendo as nossas vidas, assim como Jesus. E vai continuar dizendo: estando angustiado, ele orou mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Quando se levantou da oração, voltou aos seus discípulos, encontrando-os dormindo, dominados pela tristeza. Por que estão dormindo? Perguntou-lhes: levantem-se e orem para que vocês não caiam em tentação. Jesus, nós te agradecemos pela tua palavra. Te agradecemos porque o Senhor guardou para essa palavra chegar até as nossas vidas. Nós te agradecemos porque o Senhor é o exemplo. Te agradecemos porque o Senhor é a forma perfeita. Te agradecemos porque no Senhor nós podemos desfrutar de tudo aquilo que o Pai tem para nós. Nós sabemos que existem coisas que nós precisamos aprender aqui nessa noite. Existem coisas que nós precisamos mudar aqui nessa noite, mas, Pai, que não seja apenas uma transmissão de informação, mas que seja o Teu poder, Espírito Santo. Espírito Santo, toca nos corações como eu não sou capaz de tocar. Revele essa palavra, revele os segredos por detrás desse texto aos nossos corações, de maneira que homem nenhum é capaz de revelar. Nós te agradecemos mais uma vez por essa noite, em nome de Jesus. Amém, amém. Eu não sei se você se assusta, mas estava andando pelas ruas nesse final de semana e eu reparei que já tem muitas ruas aí, muitos prédios que já estão lá com as luzes de Natal, e o final do ano chegou, meu irmão. Pode parecer que foi ontem, mas chegou. Nós estamos aí às portas de 2025. Quantos são gratos por aquilo que já viveu em 2024? Amém? Creio que você vai ver ainda muita coisa durante esses meses, esses dias, até 2025, mas nós cremos também que a gente não acredita que algo místico vai mudar dia 31, que você vai receber uma oração muito forte e que alguma coisa vai se destravar. Nós não cremos nisso, mas nós também acreditamos que a mudança de calendário é uma chance importante de eu e você analisarmos as nossas vidas, da gente olhar para nós mesmos, para a gente entender que existem mudanças no mundo, existem temporadas que Deus inicia nas nossas vidas. Então Deus, ele vai fazer muitas coisas em 2025, amém? Para isso ele quer mudar muitas coisas em 2024 ainda. Deus vai fazer muitas coisas, ele está nos preparando para tudo o que ele vai fazer. Quando nós olhamos para a vida de Jesus, nós percebemos que uma coisa ele fazia: Jesus sempre estava disponível e pronto para aquilo que Deus iria fazer. Deus tem muitas coisas para fazer em 2025.
Quantos estão disponíveis e prontos para o que Deus vai fazer? Ele sempre estava disponível para o novo, ele sempre estava disponível para aquilo que Deus iria, para aquilo que o Pai iria fazer na vida dele, por mais que não fosse fácil, por mais que não fosse confortável, mas ele estava pronto para tudo que o Pai tinha na vida dele. Uma das coisas que ele nos ensinou, e nesse texto ele me chama a atenção, te chama a atenção, por 2 vezes, e a gente percebe na Bíblia, quando tem essa repetição literal, é porque ele quer chamar a atenção, o escritor ele quer nos chamar a atenção para isso, e ele vai dizer, olha, vocês precisam orar. Vocês precisam orar, e vocês precisam orar para não cair em tentação. E que tentações? Eu fui perguntar para Jesus, pensando em 2025, pensando na nossa vida, pensando em tudo o que nós temos vivido, que tentações são essas que eu e nem você podemos cair? Nós precisamos orar a Deus para não cair nessas tentações. E quando eu olho para a vida de Jesus, a primeira tentação que eu percebo que a gente precisa orar, a gente precisa vigiar, é a tentação de achar que nós somos bons. Você está do lado de uma pessoa que parece muito boa, não é verdade? Você vai para ela e fala, muito boa essa pessoa. Mas a gente vai ver nesse texto que versículos antes, Jesus está falando com Pedro. E sabe o que Pedro está falando para Jesus? Pedro está olhando para Jesus e está dizendo, ei Jesus, se o Senhor for para a prisão, eu vou contigo. Eu estou pronto para morrer com o Senhor. Eu estou preparado, eu estou pronto para qualquer coisa. Jesus está olhando para Pedro e está dizendo, Pedro, você não sabe o que você está dizendo. Obviamente, quando Pedro faz isso, ele revela o seu coração apaixonado. E Jesus está dizendo, ei Pedro, você vai falhar, você vai errar, você vai falhar, você não é tão bom, você não está tão pronto quanto você pensa. Esses dias eu estava conversando com o pastor Felipe, e eu não sei se é uma frase, tem gente que dá essa frase a Spurgeon, outros vão dizer que é Paul Washer, outros Clarice, brincadeira. Mas tem uma frase que vai dizer que quando as pessoas falam mal de você, nós não deveríamos ficar chateados, pois quando falam mal de você, não fique chateado, pois você é muito pior do que eles pensam. Sabe, eu não sei se você já fez isso, mas quando alguém fala mal de você, você deveria dizer, cara, eu sou muito pior do que eles estão imaginando. Outra frase vai dizer que nós somos piores do que nós mesmos imaginamos. Então, meu irmão, eu sei que você é um homem ou uma mulher de Deus, mas acredite nisso. Acredite nisso. Jesus veio buscar pecadores. O apóstolo Paulo, quando olhou para si, ele disse, Jesus veio buscar os pecadores, dos quais eu sou o pior. O apóstolo Paulo refletiu isso muito bem, quando ele vai dizer, lá em Romanos 7,18, ele vai dizer, sei que nada de bom habita em mim. Olha o apóstolo Paulo, o grande evangelista, o grande apóstolo, aquele que, por causa da sua vida, através de Jesus, nós conhecemos o evangelho. Ele vai dizer, sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque eu tenho o desejo de fazer o bem e não consigo realizar. Ele está falando, olha, eu não consigo, eu tenho aquilo que eu quero fazer, aquilo que eu sei que é bom, aquilo que eu tenho que fazer, isso eu preciso empregar minha energia, eu preciso ser intencional, porque o mal que esse eu não quero, o mal que eu não quero cometer, esse persegue os meus passos, esse eu faço com muita facilidade, sabe? Nós precisamos ser intencionais. Existem coisas na nossa vida que nós precisamos ser intencionais. E para vencer essa tentação, nós precisamos ser intencionais. Meu irmão, nós precisamos confiar em Deus e só nele. Só em Deus. Porque quando nós confiamos naquilo que nós podemos fazer, quando nós confiamos na nossa capacidade, nós corremos o risco de errar. E hoje nós vivemos em um mundo onde as pregações, as palavras sempre vão dizer, olha, você precisa crescer, mas o evangelho de Jesus, e nós vemos isso em João Batista, vai dizer que nós precisamos diminuir. Então eu não sei se você está muito animado por isso, mas eu creio que em 2025 Deus vai te diminuir. 5 pessoas, graças a Deus.
ele vai te diminuir. Sabe, enquanto muitos dizem, você precisa aparecer, as pessoas precisam te ver. Nós vivemos em um mundo assim, onde as pessoas precisam ser vistas. Mas o Evangelho de Jesus está dizendo, não, você precisa se esconder. Você precisa estar nesse lugar, você precisa estar no lugar da presença de Deus. Enquanto o mundo vai dizer, olha, você precisa ser forte. Você precisa mostrar a sua força. Você precisa mostrar isso. O Evangelho de Jesus vai dizer, é quando você é fraco, é aí que eu sou forte. Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão. Quando nós damos espaço, quando nós diminuímos, quando nós desaparecemos, é aí que a presença e a glória de Deus aparece e cresce nas nossas vidas. Eu creio que você vai se diminuir como nunca antes, amém? Para que a glória de Deus possa se manifestar nas nossas vidas. Nós vamos colocar as nossas fraquezas diante do Senhor, dizer, não, eu não sou bom, pelo contrário, eu sou fraco, Senhor, está aqui a minha fraqueza, e o poder de Deus vai se aperfeiçoar nas nossas fraquezas. Então nós precisamos vencer essa tentação. Sabe, o mundo vai dizer, mostre o que você faz de bom, mas o Evangelho de Jesus vai dizer, quando você fizer uma coisa de bom para alguém, não conte para ninguém. Sabe, quando você estiver praticando uma boa obra, não conte para ninguém. O Evangelho de Jesus vai dizer, olha, quando você estiver jejuando, não conta para ninguém. Jesus vai dizer para não ser como os fariseus, que mostram para todo mundo, que fazem grandes coisas, que expõem para todo mundo, que fazem grandes coisas. Mas quando nós entendemos isso, quando nós vencemos essa tentação de aparecer, de mostrar, de justificar, de querer respaldar aquilo que a gente faz. Meu irmão, a glória de Deus vem sobre as nossas vidas. Quantos aqui estão disponíveis para a glória de Deus nas nossas vidas? Já disse isso, mas vou repetir, isso é poderoso, porque quanto mais diminuímos, mais Ele aparece. Quanto mais renunciamos, mais Ele nos dá. Eu não sei se você já passou por isso na sua vida, mas provavelmente. Você se lembra daquele momento que você renunciou para Deus, que você disse, Deus, eu te entrego. E eu olho para as coisas que eu renunciei no passado, que eu achava que era tudo que eu tinha. Eu achava que era muito difícil. Hoje eu olho e percebo que Deus me deu muito mais do que aquilo que eu entreguei, do que aquilo que eu renunciei. Precisamos vencer a tentação de aparecer. Sabe, existe um tempo na nossa vida, e eu creio que Jesus está nos levando isso. Um tempo de maturidade que Deus vai te ensinar. Ele tem me ensinado, vai te ensinar muitas coisas. E essas coisas estão no escondido. Está naquilo que ninguém vê. Sabe, meu irmão, quando nós fazemos algo que ninguém vê, ou quando nós fazemos algo que as pessoas veem, nós recebemos recompensa das pessoas. Quando você faz algo que as pessoas estão vendo, as pessoas te aplaudem, digam, muito bem, você é uma boa pessoa, muito bem, seu coração é muito bom, muito bem, é isso. Mas a Bíblia nos diz que quando ninguém vê, quando a gente não fala com ninguém, o Pai dos céus nos recompensa. Eu não sei qual recompensa você quer, eu espero a recompensa do Pai, do meu Pai dos céus. Quantos aqui estão prontos para isso? Você pode aplaudir a Jesus então? Então, nós cremos que, para a gente viver tudo isso que Deus tem para as nossas vidas, nós vamos ter que lutar contra essa tentação que tenta consumir o nosso coração, que é de justificar, de se auto-justificar e de aparecer. A outra tentação que eu acredito que quase todo mundo passa, e nós vemos que Jesus intencionalmente ele combate, é a tentação da solidão. O reino de Deus é um reino de amigos. Ele te fez, Deus nos fez para viver em comunidade. E quando nós olhamos para as noites, para uma das noites mais escuras e desafiadoras de Jesus, Ele chama os seus amigos para estar com Ele. Você já parou para pensar nisso? Que Deus, Jesus sendo 100% homem, 100% Deus, Ele olha para o ser humano e Ele diz, ei, eu não chamo vocês mais de servos. Eu não chamo mais vocês de qualquer... Não, eu chamo vocês de amigos. Jesus, como Deus, Ele escolheu, olha isso, Ele não precisava, mas Ele escolheu fazer de mim e de você, homens e mulheres, amigos de Deus. E Jesus, quanto homem, Ele nos mostrou a importância de nós termos amigos. Sabe, eu não sei se faz sentido para você, mas eu creio que Deus vai te dar muitas alianças para essa nova estação. Deus vai te dar muitas alianças para esse novo tempo.
Eclesiastes 4:10 vai dizer que é melhor nós termos alguém, porque sermos dois, porque um quando cai, o outro consegue levantar. Ter amigos é muito importante. E às vezes é uma tentação que nós temos, a tentação da independência, a tentação da autossuficiência. Eu sei que isso nunca aconteceu com você, mas quantos de nós, a gente diz, não, eu consigo, eu faço, eu posso cumprir, eu estou certo, eu sei o que vai acontecer. Mas quando eu olho para Cristo, quando eu olho para as Escrituras, eu percebo que Deus nunca entregou um projeto inteiro para uma pessoa só. Deus nunca entregou. Deus não entrega um projeto para ser criado, planejado e executado por apenas uma pessoa. Ele não faz isso. Mas quando Deus ele cria, e quando Deus vai criar a obra artística mais incrível do mundo, está lá em Gênesis 1:26, quando ele foi nos criar, a Bíblia vai dizer que nós somos poemia, nós somos um poema de Deus, nós somos uma criação artística de Deus. Ele vai dizer, então façamos o homem. O próprio Deus, quando foi criar o projeto mais importante, o próprio Deus, quando foi criar eu e você, de maneira tão assombrosa, tão maravilhosa, Ele fez questão de criar em grupo o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, ao ponto dele dizer, olha, nós juntos, nós aqui, vamos fazer o homem. O problema é que tem gente que acha que é mais importante do que Deus, que é mais capaz do que Deus. Deus não te entregou tudo, meu irmão. Deus não te entregou tudo. Você vai precisar de pessoas para cumprir o propósito e o chamado de Deus na sua vida. Deus vai te colocar pessoas ao seu lado. Você vai precisar de pessoas. Você consegue olhar para essas pessoas que estão do seu lado? Você consegue agradecer a Deus pela vida dela? Como é bom vivermos em comunidade. Como é bom vivermos isso que Deus tem para nós. É impossível. A solidão é morte. A solidão é morte. A autodependência ou a independência é morte. É morte, é sempre morte. Mas Deus nos chama para viver em comunidade, Como é bom, como eu sou fortalecido. Eu não sei se você tem uma célula. Quantos aqui tem uma célula? Tem dia que a gente chega na célula e a gente está destruído. A gente vai dizer, olha, minha semana é para se esquecer. Estou passando por um momento muito difícil na minha semana. E de repente você já sabe, mas não é só informação. Não é só alguém dizer, não, mas Deus vai fazer. Não é isso não. Não é só informação não. É você saber que tem alguém. No final a gente ora junto. No final a gente está celebrando as vitórias. A gente está lá orando pelas noites difíceis. Porque nós somos um. Deixa eu te dizer, nós olhamos para Jesus, quando nós olhamos para as Escrituras, nós percebemos que para o projeto de Deus, Ele inclui pessoas totalmente diferentes. Deus vai colocar, e aí o mundo chama de network, né? A gente chama de conexão divina. Deus vai colocar pessoas na sua vida, meu irmão, que vão te impulsionar para o próximo nível. Eu creio que a resposta, e eu creio mesmo nisso, que a resposta para os próximos anos da sua vida, Deus vai mandar através de pessoas. Você vai encontrar pessoas, e elas vão liberar algo sobre a sua vida. Você vai entender que foi Deus. Então abram os seus olhos e veja o que Deus está fazendo, veja as coisas novas que Deus está fazendo. A independência é morte, e graças a Deus nós temos uma igreja que é família, nós temos uma comunidade. Você pode aplaudir a Deus por essa igreja. A tentação da solidão vai tentar tomar todo mundo. Jesus, no momento difícil, o que ele faz? Ele chama os seus amigos. Ele diz, eu preciso de vocês, vamos orar comigo, eu estou passando por um momento difícil, vamos orar. E como eu agradeci ao Senhor, porque Ele deixou registrado aquilo que Ele orou, Ele deixou registrado aquilo que Ele falou com o Pai. Isso é valioso demais para nós. Mas nós também percebemos que a primeira tentação, então, que nós falamos, é que nós precisamos abrir mão de parecer ser bom, nós precisamos abrir mão da solidão, mas também a terceira tentação é que nós precisamos abrir mão da dependência humana. Parece antagônico, mas não é. Sabe, ter amigos, viver em comunidade é importante, mas os nossos amigos vão falhar.
Eu sei que você não tem amigo assim, tá? Seus amigos são perfeitos, graças a Deus. Mas as pessoas vão falhar, meu irmão. Você vai falhar. Todos nós vamos falhar. Nós vamos errar. Isabela vai errar comigo em 2025. Ah, não, brincadeira. O pastor Isaac, o pastor Jota, vão errar, nós vamos errar uns com os outros, nós vamos falhar uns com os outros, mas nós precisamos crer em algo, que as pessoas podem falhar, o homem pode falhar, mas existe um que jamais falhará, e o nome dele é Jesus. Pode aplaudir mesmo. Jesus, o próprio Jesus está lá orando, ele volta para os seus discípulos e voltando ele encontra eles dormindo, e eles estão lá, vai dizer que eles estão dormindo, que a tristeza tinha tomado conta do coração. Engraçado que a tristeza, de forma aguda, ela pode nos levar para dois caminhos. Tem gente que perde o sono, na verdade, que não consegue dormir, e tem outros que dormem demais. Acho que esse era o caso dos discípulos. Eles já estavam tão tristes que eles falaram: estou tão triste, eu vou dormir aqui para ver se passa. Mas o texto vai dizer: quando levantou-se da oração e voltou aos discípulos, encontrou-lhes dormindo, dominados pelo medo. Existem momentos na nossa vida em que, por alguns instantes, seremos dominados pela tristeza. Eu não sei se você já sentiu a tristeza em alguma vez da sua vida, mas em alguma delas você pode, e eu posso, e você pode, como Jesus percebeu que humanamente, ali no homem, ele poderia estar sozinho. Então, em alguns momentos da nossa vida, os nossos amigos vão nos falhar, não vai ser o suficiente. Uma palavra na célula não vai ser o suficiente. Ter alguém não vai ser o suficiente. E nós podemos nos sentir sozinhos, mas nós nunca estaremos. Mesmo que as pessoas falhem, haverá sempre um Jesus que chega para a gente. Olha que Jesus chega para os discípulos, que chega para a gente e diz: chega, levanta. Você está dominado pelo medo, você está dormindo, você está com medo, tá bom, agora acabou. Vamos lá, levanta aí, sai desse quarto, sai dessa cama, levanta aí, acabou, esse tempo acabou. Eu volto a dizer, eu não sei se você já experimentou isso na sua vida, mas teve momentos na minha vida que as pessoas falharam, mas eu percebi, eu vi, eu senti Jesus chegando para mim dizendo: Tiago, tá bom, tá, você ficou triste, maneiro, você tem razão, foi triste mesmo, você perdeu mesmo, tá legal, as pessoas falam, mas chega, agora levanta. Vamos orar, levanta, sai desse lugar. O sustento das nossas vidas não está apoiada por um fundamento, e esse fundamento é Jesus, e a nossa vida está apoiada somente nesse fundamento. 1 Coríntios 3, o apóstolo Paulo, versículo 11, o apóstolo Paulo chama a minha e a sua atenção, e ele vai dizer o seguinte: porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que está posto, que é Jesus Cristo. Eu não sei se você entende de construção aí, pastor Isaac entende muito bem. Eu não sei se você sabe, mas ele trabalhou 20 anos no material de construção, junto com o pastor Cláudio lá, então ele entende tudo de material de construção, se você quiser perguntar para ele, ama a obra, mas o alicerce é aquilo que vem primeiro, é a base, e aqui o apóstolo Paulo está dizendo: cuidado, porque às vezes a gente tem a tendência de apoiar a nossa vida nas pessoas, de apoiar a nossa vida e de estabelecer a nossa vida com base em uma carreira profissional, com base no que as pessoas nos prometem. Mas eu já disse, vou repetir, as pessoas vão falhar e Deus vai nos ensinar a depender somente dEle. Sabe, eu creio que todo mundo passa por isso algumas vezes na vida. Deus nos ensina a depender somente dEle. E às vezes a gente fica tentando lançar outro alicerce. A gente fica tentando dizer: não, eu preciso ter independência financeira para não depender mais de nada. E a gente fica tentando lançar esse alicerce. A gente vai dizer: não, porque se minha empresa der certo, eu não vou depender. E a gente fica querendo sempre lançar esse alicerce. Enquanto nós poderíamos olhar para as fases das nossas vidas. Nós deveríamos olhar para 2025, 2026, 2027 e dizer: glória a Deus, Ele está no controle, porque a minha vida está alicerçada sobre Jesus. As coisas podem mudar e vão mudar, as pessoas vão mudar, políticos vêm e vão, as coisas mudam, mas Ele continua sendo o mesmo. E o que a gente faz então?
Sabe como é que a gente vence essas tentações? Como é que Jesus venceu essas tentações? Nós vamos perceber então que Jesus, ele nos mostra a resposta. Jesus vence a tentação, ele faz questão de nos mostrar como é que a gente vence essas tentações, como é que a gente vence. Em muitos momentos, ou nos momentos mais desafiadores da sua vida, Jesus foi para um lugar orar. Ele foi para um lugar onde as pessoas não podiam ver. Ele foi para um lugar onde estava ele e o Pai. Eu não sei se você se lembra, mas Jesus perde o seu primo João Batista. Ele multiplica os pães e os peixes. Quando Jesus multiplica lá os pães e os peixes, aquela multidão queria levar e convencer Jesus. Muitos historiadores é quase que um consenso dizer isso, que eles queriam levar Jesus e os discípulos para uma guerra política. Eles estavam dizendo, não, você precisa ser o nosso rei, você precisa governar. Jesus sabia que ele estava muito firme no propósito dele, mas ele tinha preocupações sobre os discípulos. Por isso ele dá uma ordem para os discípulos. Eles dizem, ei, vão para o outro lado, entrem no barco. E você vai ver que o texto, Jesus é até, eu lendo o texto, imagino isso, Jesus até meio bravo com eles, porque eles não queriam ir. E Jesus está dizendo, vai sim, porque é melhor vocês, no meio de um mar, ou no meio de um lago, ou de uma tempestade, mas está diante da minha palavra, está no meu propósito, do que em terra firme, longe do meu propósito. Então, nesse momento, Jesus está livrando os discípulos também dessa tentação, está dizendo, vai para lá. Mas quando passa isso, ele manda os discípulos ir, ele sobe no monte para estar sozinho, para orar, para receber de Deus, para receber do Pai. Nós vamos ver que em muitos momentos desafiadores, Jesus fez isso. Nós vemos que a resposta de Jesus diante das circunstâncias foi a presença, foi a adoração ao Pai, foi estar com o Pai. E nós percebemos também que a adoração não se trata daquilo que nós podemos receber. Jesus está diante do Pai e ele vai orar. Ele sabia quem ele era. Amém? A Bíblia nos diz que nós deveríamos fazer conhecidos diante de Deus. Vou voltar um pouquinho. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas fazei conhecidos diante de Deus todas as vossas petições. Filipenses, ok? O que Jesus faz diante do Pai? Ele chega e diz assim, Pai, eu não quero passar por isso. Não eu não quero. Não é da minha vontade, eu não quero. Mas Jesus vai, contudo, o texto vai dizer, contudo, ele continua. Ele vai dizer, mas que não seja feita. Aí é adoração. Porque ele vai dizer que não seja feita a minha vontade. Que não seja feita aquilo que eu quero. Que não seja feita aquilo que eu desejo, mas que seja feita a tua vontade na minha vida. E a adoração é isso. A adoração não se trata daquilo que recebemos, mas sim daquilo que entregamos. A adoração não se trata daquilo que nós podemos receber, mas daquilo que nós podemos entregar. Jesus sabia quem ele era. Ele conhecia o Pai e mesmo assim, ele conhecendo um bom Pai, ele pede, mas ao mesmo tempo ele diz que seja feita a tua vontade. A adoração, Bill Johnson vai dizer que a adoração é aquele momento em que nós estamos dispostos a abrir mão do que seguramos para que Ele nos encha com o que só Ele pode nos dar. A adoração é esse momento que Jesus chegou, momento de dificuldade, que Ele olhou e disse, Jesus, se for da Tua vontade, Pai, se for da Tua vontade que eu passe por isso, eu estou aqui, que seja feito não o que eu quero. Sabe, você consegue lembrar das suas orações essa semana? Você consegue lembrar das suas orações esse mês? Às vezes a nossa oração é sempre assim, não, Deus, faça o que eu quero, faça o que eu estou planejando, faça isso, ou faça aquilo, ou faça aquilo outro. Eu vou dizer, fazer conhecido as petições é bíblico, mas Jesus nos ensinou que acima das nossas petições, nós deveríamos dizer, ei, Pai, que seja feita a nossa vontade. Quando nós adoramos a Deus, nós pegamos aquilo que nós temos, aquilo que nós seguramos, e nós dizemos, Deus, é teu, minha mão está desocupada, pode me dar aquilo que o Senhor tem para a minha vida, pode derramar aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Através desse ato de adoração, nós experimentamos uma troca, em que nós entregamos para o Pai, nós entregamos para Ele a nossa ansiedade, nós entregamos para Ele a tentação de aparecer, nós entregamos para Ele a tentação da independência, nós entregamos para Ele a confiança nos homens, nós entregamos tudo para Ele, e o que nós recebemos é paz, é a paz, é o shalom de Deus. Quando nós estamos
com Ele, nós estamos como se fosse numa casa de câmbio, que a gente leva lá o nosso... eu sei que você vai viajar muito em 2025. Amém, glória a Deus. Você vai lá, não sei para onde você vai lá para onde você vai? Lá Paris, igual o pastor Isaac, vai lá Paris. Você para Paris, para Dubai, isso aí. Você vai ter que ir para Paris, você não pode levar o real. Se for levar real, ninguém vai aceitar seu dinheiro lá em Paris. O que você precisa fazer? Sei que hoje você vai usar aí os aplicativos e vai trocar seu dinheiro. Mas como é que era na época do senhor, que o senhor ia para a Europa? Tinha que ir o quê? Tinha que ir lá na casa de câmbio. Tinha que ir lá na casa de câmbio. Tinha que ir lá na casa de câmbio, você fazia o quê? Você ia lá na casa de câmbio, fazia o quê? Tá aqui meus 10, 20, 30 mil reais. Tá aqui meus 30 mil reais. Eu preciso de euro, porque eu preciso comprar lá. A adoração é assim, nós vamos diante do Pai, nós entregamos aquilo que nós temos. Nós dizemos, Pai, eu tenho andado ansioso. Pai, eu tenho medo. Pai, eu queria que tantas coisas acontecessem na minha vida. Pai, eu queria que isso acontecesse. Eu queria que isso acontecesse. Eu queria que isso fosse dessa forma. Eu queria isso. Mas adoração também é olhar para o Pai e dizer assim, mas eu confio tanto no Senhor. Sabe, é incrível o nível de confiança que Jesus tinha no Pai. É extraordinário, porque Ele olhava diante da sua dor. Ele olhava diante do seu momento mais difícil, mais doloroso. Ele disse, ei, Pai, eu confio no Senhor. Eu sei que o Senhor é muito melhor do que eu. O Senhor faz planos muito melhores que eu. Então eu confio no Senhor. Que não seja feito aquilo que eu estou pedindo, não. Que não seja feito só aquilo que eu estou te pedindo. Mas se for contrário à tua vontade, que seja feita a tua vontade na minha vida. E a gente leva todas essas coisas, os nossos planos, e nós trocamos. E Ele nos dá aquilo que Ele tem para nós. Ele nos dá paz, alegria, Ele nos dá justiça, Ele nos entrega todas essas coisas. Para viver 2025 da forma que Deus tem para as nossas vidas, nós precisamos vencer algumas coisas hoje. Talvez você esteja aqui nessa noite, você nem perceba isso. Mas existe talvez uma tentação por causa do trabalho, por causa das finanças, por causa das pessoas, da gente tentar mostrar. Nós vivemos numa cultura de desempenho, de performance, então a gente precisa performar, precisamos entregar resultados, precisamos fazer isso tudo. Para Deus não, para Deus não. Para Deus a gente pode chegar diante dele e dizer, Deus, está aqui, é isso que eu tenho. Talvez você esteja aqui, esteja se sentindo sozinho. Talvez você esteja se sentindo sozinho. Eu creio que Deus vai enviar pessoas, anjos do Senhor aqui nessa noite. Talvez você esteja aqui e esteja dizendo, eu estou me sentindo, eu nem entendo. Eu sinto que existem pessoas aqui que nesses dias disseram, eu não entendo nem porque que eu estou assim, mas eu estou sentindo sozinho. Mas eu creio que o Espírito Santo do Senhor vai tocar nas nossas vidas nessa noite. Creio que o Espírito Santo de Deus vai tocar na sua vida nessa noite. E quando nós percebemos que, quando nós estamos com Ele, nós adoramos Ele. Quando nós entramos nesse lugar de adoração, quando nós entramos nesse lugar de entrega, Jesus vem sobre as nossas vidas. Existem anjos aqui nessa noite. Eu não sei o quanto você acredita na Bíblia, o quanto você acredita na Bíblia, mas o texto que nós lemos vai dizer que, assim como aconteceu com Jesus, eu creio que vai acontecer conosco aqui nessa noite, vai dizer que apareceu-lhe então um anjo dos céus que o fortalecia. Quando Jesus diz que seja feita, não a minha vontade, não aquilo que eu quero, mas aquilo que o Senhor quer, apareceu um anjo que fortalecia o Senhor. É nesse ambiente de adoração que nós somos fortalecidos pelo Senhor. É nesse ambiente de entrega que nós somos fortalecidos no Senhor. Eu queria convidar você a se colocar de pé nesse momento. Nós cremos que mais do que troca de informação, sabe? Mais do que palavras, eu creio que existem anjos do Senhor aqui nessa noite. Nós poderíamos, e eu tenho certeza que no passar dessa série de mensagens, muitas pessoas vão dizer daquilo que Deus vai fazer, muitas pessoas vão dizer como você precisa ter metas, como você precisa planejar 2025, como você precisa fazer, o que você precisa fazer, mas a gente não poderia começar essa série de mensagens de outra forma, a não ser aquela dizendo, Pai, o que o Senhor tem para o meu 2025?
Pai, o que o Senhor tem? Eu te entrego, eu entrego aqui. Sabe, talvez você esteja aqui nessa noite, existem muitos desafios para o seu 2025. Talvez você esteja aqui nessa noite, você olha para o seu 2025, você fala, meu Deus do céu, eu não consigo planejar, porque eu nem sei como é que vai ser. Eu nem consigo planejar, porque eu não faço ideia do que vai acontecer, de como vai ser. Mas nós podemos começar essa série de mensagens, nós podemos começar essa temporada dizendo, ei Pai, eu quero ouvir o que o Senhor tem para fazer, eu quero ouvir os teus planos, eu quero entregar para o Senhor, eu quero entregar os meus projetos, eu quero entregar para o Senhor aquilo que eu quero dizer para o Senhor, mas sobretudo, eu quero que seja feita a tua vontade na minha vida. É nesse lugar de adoração que nós somos sustentados. Tem uma canção, e nós vamos cantar ela aqui, que vai dizer que adorar é muito mais do que estratégia, é muito mais. Adoração é vital para todo aquele que quer viver o plano de Deus. Adoração é muito mais do que estratégia. Adoração é aquilo que nos sustenta, é aquilo que nos sustenta nos dias de ansiedade. Adorar a Deus é aquilo que nos sustenta nos dias de cansaço. Adorar a Deus é aquilo que nos sustenta no dia mau. Adorar a Deus é aquilo que nos sustenta quando nós parecemos estar sozinhos. Adorar a Deus é aquilo que nos sustenta quando a gente não consegue nem ver o que vai acontecer. Adorar a Deus é aquilo que nos sustenta quando nós estamos dormindo, porque o medo está tentando tomar a conta do nosso coração. Mas quando nós adoramos, quando nós vamos até o Pai, como Jesus foi, quando nós encontramos com Ele, quando nós vemos Ele, quando nós rendemos tudo a Ele, quando nós o adoramos de verdade, anjos são liberados, poder dos céus são liberados, milagres, sinais, maravilhas são liberados quando nós confiamos, quando nós chegamos diante dEle e dizemos, está aqui Pai, está aqui. Eu confio em Ti, eu não confio em homens, eu não confio em pessoas, eu não confio em instituições, eu não confio na minha capacidade, eu não confio no quanto eu sou bom, não, eu confio em Ti, eu sei que o Senhor é bom Pai, eu sei que o Senhor tem preparado grandes coisas para nós nesse dia, nesse ano que vai se iniciar. Quantos aqui entendem que precisam começar assim em 2025? Porque 2025 não vai começar, eu vou dizer, não é dia 31, que é algo mágico, não. Começa hoje, começa com o nosso posicionamento hoje, começa com o posicionamento, e nós podemos começar esse momento dizendo, Deus, eu quero ouvir do Senhor, eu quero uma direção do Senhor, eu quero adorar o Senhor, eu creio que é nesse lugar que eu sou sustentado. Quantos acreditam no poder da oração, no poder da adoração? Quero convidar você então a fazer isso juntos conosco. Quero convidar você a sair do seu lugar e vir até esse altar. Mas venha nesse altar marcando uma posição, dizendo, Deus, eu venho porque eu confio no Senhor mesmo. Eu saio do meu lugar porque eu creio naquilo que o Senhor está fazendo. Eu saio do meu lugar porque eu não quero só que os meus planos aconteçam. Eu saio do meu lugar não dizendo, Deus, eu não quero simplesmente que aquilo que eu planejo, aquilo que eu quero, aquilo que eu espero aconteça, mas eu saio do meu lugar porque eu sei que o Senhor é bom Pai, porque eu sei que a sua vontade vai se cumprir na minha vida, eu sei que o Senhor vai cumprir a sua vontade na minha vida, e eu creio que existe fortalecimento de Deus. Quanto mais nós entregamos de Deus, mais Deus nos dá. Quanto mais nós entregamos, quanto mais nós diminuímos, quanto mais nós esvaziamos, quanto mais nós nos prostramos, mais Ele vem, mais Ele enche as nossas vidas. Quanto mais nós nos esvaziamos, mais Ele nos enche das virtudes do seu caráter. Então você consegue olhar para Jesus, você consegue olhar para o Pai nessa noite, você consegue olhar nos olhos dEle, você consegue ver o tamanho do amor dEle para com as nossas vidas, você consegue ver esse amor, você consegue simplesmente se jogar nesses braços de amor. Eu não preciso transformar pedras e pães para provar que no deserto Tu estás cuidando de mim. Não preciso mostrar para as outras pessoas, eu não preciso provar nada, só para demonstrar o Teu poder. eu não preciso justificar para ninguém. Ver fenômenos para crer em Ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como um deserto isso vai passar, por isso resistir
força se esgotar, o teu anjo vai me alimentar. Te adorar eu quis sustentar-me de pé. Não vou perder a guerra, te louvar em meio às tentações. É mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto Você pode erguer suas mãos aos céus. chegar ao fim. Você pode dizer isso. Está cuidando de Você consegue erguer suas mãos aos céus e dizer isso? É te adorar. É nesse lugar. É nesse lugar. É nesse lugar que eu sou sustentado. É nesse lugar que eu sou fortalecido. É nesse lugar que eu sou cuidado. É nesse lugar. É nesse lugar. guerra, te louvar em meio às tentações. É mais que Será que você pode gritar isso? Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Será que você pode colocar a mão sobre essa pessoa que está do seu lado? Nós somos uma rede de amigos. Nós somos uma comunidade de amigos. Sabe, nós somos um reino de amigos. O reino de Jesus é um reino de amigos. Talvez essa pessoa que está aí precise de uma oração sua. É isso mesmo, ela viu as suas forças indo embora. Viu o cansaço indo embora. Ela viu, ela não entende. Eu creio que existe gente aqui, pessoas aqui que nem conseguem entender por que está se sentindo assim. Mas existem anjos. A partir do momento que você ora, o Senhor libera anjos, anjos dos céus, anjos que fortalecem, anjos que fortalecem. Espírito Santo de Deus, libere os seus anjos aqui sobre nós essa noite. Anjos dos céus, como fortaleceram Jesus, nós cremos na tua palavra. Nós cremos que anjos fortaleceram Jesus. Então eu te peço por anjos celestiais aqui nessa noite, que trazem fortalecimento, fortalecimento. Hoje é minha fortaleza. Te adorar eu quis sustentar-me de pé. Não vou perder a guerra, te louvar em meio às tentações. É mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje eu sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Estamos diante da tua presença. Nós te agradecemos pela tua palavra que nos encontrou aqui nessa noite. Aquela oração que o Senhor fez há tantos anos atrás, há centenas de milhares de anos atrás, chegou até nós hoje, chegou até nós. Movidos pelo mesmo amor, nós nos reclinamos ao Senhor Jesus. Jesus, existem tantas coisas que nós queremos, existem tantas coisas que nós gostaríamos que acontecesse, existem tantas petições nos nossos corações, e nós sabemos que o Senhor é um bom Pai, nós sabemos que o Senhor sabe dar boas coisas aos seus filhos, nós sabemos quem o Senhor é. Por confiar no Senhor, por saber quem o Senhor é, nós colocamos todos eles diante do Senhor, e a nossa oração nessa noite, Jesus, é aquela que o Senhor nos ensinou a fazer, é aquela que o Senhor nos ensinou a orar. Que seja feita a tua vontade, não a nossa, que seja feita os teus planos, que em
2025 nós possamos experimentar uma temporada da sua vontade sobre as nossas vidas. Existem pessoas que conseguem sentir o Espírito Santo tocar mesmo. Sabe, você está sentindo algo mudar dentro do seu coração. É o Espírito Santo de Deus mudando mesmo. É o Espírito Santo trazendo essa força mesmo. É o Espírito Santo de Deus fazendo. Eu creio que você pode olhar para esse seu irmão, se você consegue olhar para ele e dizer assim: vai passar, meu irmão, vai passar. Vai passar.